A morte é o fim? O que afinal acontece quando nós morremos? Existe um julgamento final? Nessa aula nós vamos explicar o que o cristianismo primitivo diz a esse respeito, quais são os processos pelos quais a alma passa logo após a sua morte. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no Simbolismo Secreto da Bíblia. Nesse canal nós explicamos qual é o autêntico cristianismo primitivo, o cristianismo que surgiu a partir da mensagem de Jesus e que permaneceu durante os primeiros 2 séculos da história e que, lamentavelmente, depois esse cristianismo foi deturpado, foi distorcido até eu chegar ao cristianismo que nós temos hoje, que já não possui, infelizmente, nenhuma relação com o ensinamento real de Jesus. Nesse canal nós explicamos qual é o ensinamento que Jesus entregou de forma secreta aos seus apóstolos e aos seus discípulos mais próximos. Para começar essa aula, eu abro ela com uma frase de Confúcio, que diz: "Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte?" Se nós queremos compreender o mistério da vida, o que é o fenômeno da existência, nós não podemos ignorar e rechaçar o fenômeno da morte, porque a morte é parte inerente da existência. Para nós entendermos os mistérios da morte, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é que tudo na nossa vida, quando a gente observa a nossa existência, nós temos que ter a compreensão que a nossa existência é completamente subjetiva. Existem infinitas possibilidades do que a gente poderia fazer com a nossa vida. Uma pessoa poderia escolher inúmeras profissões na qual ela vai trabalhar. A gente poderia ser casado ou solteiro, poderíamos ter filhos ou não, poderíamos morar em tal ou qual país, em tal ou qual bairro da nossa cidade. As possibilidades para nossa existência, para aquilo que nós vamos nos dedicar, elas são quase infinitas, elas são inúmeras. E tudo na vida, portanto, é subjetivo. Não existe nada de certo, de obrigatório que precisa acontecer na nossa vida. Nós podemos viver muitos anos ou podemos viver poucos anos. Nós não sabemos. O que sim é uma natureza, faz parte da natureza da existência, a subjetividade. A vida de cada um de nós é completamente distinta. As escolhas que você que me escuta nesse momento fez para a própria vida certamente são diferentes das escolhas que eu fiz e das pessoas que você conhece, dos familiares, parentes e etc. Tudo nesse sentido é subjetivo. Só existe uma única coisa que é objetiva de fato, que é precisamente a morte. Não importa o que a gente faça da nossa vida, não importa os caminhos que a gente escolha, os lugares por onde a gente ande, a única coisa certa é que todos nós vamos morrer. A morte é um fenômeno que não há como escapar, de nada adiantaria. A gente, ao sentir que a velhice nos toma e que o final da vida se aproxima, não adiantaria a gente tentar se enfiar em uma caverna, ir aos confins do mundo, tentando de alguma forma enganar e escapar da morte, pois a morte nos encontraria aonde quer que nós vamos. Se nós fazemos uma reflexão, nós vamos ver que esse cenário do qual nós fazemos parte e que nós chamamos de vida, em realidade, esse cenário ele está composto de forma mais objetiva, por isso que se chama morte. Esse cenário que nós vemos nada mais é do que uma antessala daquilo que vem a ser a vida de fato. Esse cenário em que nós estamos não se trata da chamada vida eterna, da qual Cristo e da qual muitos outros iluminados nos instruíram e nos explicaram. A realidade desse cenário é a morte. A nossa existência está, de alguma maneira, nos perguntando, nos encarando e nos dizendo: e aí? Quando você não tem tempo, quando a vida é finita, o que você faz? O que você está fazendo com o tempo que lhe foi dado? De alguma maneira, a morte está nos encarando nos olhos e nos perguntando: e você o quê?
E você o quê? A ideia que muitas vezes nós temos, que a nossa sociedade se acostumou a encarar a morte como se fosse um fenômeno que nós não devemos falar sobre ele, que nós temos que tentar evitar esse assunto, abafar esses pensamentos quando nos venham à cabeça, eles são absurdos, porque como nós vamos ignorar a única coisa que é absolutamente certeza nas nossas vidas? A única coisa que nós temos de objetivo na nossa existência é evidente que nós vivermos a nossa vida como se a morte não existisse é uma maneira nada inteligente de se viver. É a gente querer anestesiar o medo que nós temos porque nós acreditamos que não existem as respostas para esse fenômeno. Mas a verdade é que nós nunca vamos encontrar as respostas se nós não estamos as procurando. E a realidade é que sim, existem as respostas. É perfeitamente possível nós sabermos o que existe do outro lado desse véu de mistério que se chama morte. E o primeiro passo que nós temos que compreender é que a morte, a cada esquina, a cada ação que nós fazemos em nossa vida, ela está nos convidando a refletir sobre ela. Basta a gente observar que tudo na vida é dual. Nada, absolutamente nada, dura para sempre. Por mais que seja talvez um pouco duro falar dessa maneira, mas essa é a realidade. Para cada berço que nós vemos, para cada bebê recém-nascido, nós temos a promessa de um sepulcro, a promessa de um caixão. E isso não há como fugir, é algo dual. Para cada vez que nós conseguimos um trabalho novo e comemoramos com esse emprego, nós temos que ter a certeza que em algum momento nós vamos sair desse trabalho, isso vai ter um fim. Para cada nova amizade que nós fazemos e ficamos felizes com ela, nós temos que saber ver o outro lado, que essa amizade tem um começo, e que bom que ela que tenha, mas essa amizade certamente um dia terá um fim. Nosso cônjuge, nossa esposa ou o marido é essa relação que um dia iniciou e que ainda seja muito feliz, harmoniosa e perfeita, um dia ela terá um fim. Se não será pela assinatura de um divórcio, será porque um dia a morte vai nos separar do nosso cônjuge. Portanto, todo fenômeno, todos os acontecimentos, tudo aquilo que a gente vive, se a gente quer ter uma consciência mais ampla do que é o cenário que nós estamos imersos, o que é isso que se chama criação, o que é isso que se chama de vida, nós precisamos saber enxergar esses dois lados de tudo, que tudo tem um começo e um fim, que a vida é efêmera, que nós temos uma finitude. E isso é uma instrução fundamental para a nossa própria consciência, porque esse é um vestígio de como funciona a criação, da natureza da criação, em que não há permanência, em que tudo se muta, tudo se transforma de maneira constante. E que isso que se chama eternidade pertence apenas a Deus e ao reino dos céus. Daí que todo sofrimento com a perda vem da falsa sensação de posse. Essa é uma frase extraordinária de Buda que sintetiza como a vida é efêmera. Nós sofremos quando perdemos algo simplesmente porque nós criamos a ilusão de que nós de fato possuíamos esse algo ou possuíamos de fato essa pessoa. Esse sofrimento, ele vem, como explica o Buda de maneira magistral, ele vem do apego que nós criamos de coisas, pessoas, relacionamentos, etc. Despertar a consciência, ter uma visão mais ampla e mais profunda do que é isso que se chama eternidade, envolve necessariamente compreender a finitude das coisas e assim saber que tudo é temporal, que tudo é passageiro, que tudo na nossa vida vai passar e que não adianta a gente tentar se agarrar às coisas. A única coisa que não é passageira é isso, insisto, que é o reino do eterno, é isso que é a divindade. Não existem seguranças, não há onde nós nos agarrarmos.
As tentativas que nós fazemos de nos agarrar em uma carreira, na família, no fundo, são apegos psicológicos, porque no fundo a gente tem medo da morte. E para a gente poder compreender o fenômeno da vida, nós precisamos necessariamente compreender que a vida é efêmera, a natureza passageira de todas as formas, de todos os fenômenos que nos cercam. E quando nós falamos da nossa morte propriamente dita, do nosso corpo vir a morrer, para a gente entender do que se trata o fenômeno da morte, primeiro a gente precisa entender o que nós somos. O que é isso que morre? Para a gente poder entender o fenômeno da morte, a gente precisa entender o que está morrendo. Se nós fazemos um estudo do nosso organismo, se a gente pegasse o nosso corpo e aproximasse da nossa pele um microscópio eletrônico, o que a gente iria encontrar? Nós íamos ver que o nosso organismo, que o nosso corpo, é constituído por órgãos. Esses órgãos são constituídos por células. Essas células são constituídas por moléculas. As moléculas são constituídas por átomos. E os átomos, quando nós fracionamos o átomo, o que existe é a liberação de energia. Ou seja, em última síntese, o que nós chamamos de corpo nada mais é do que um conglomerado de energia. Quando a gente se olha no espelho e tenta descobrir quem é esse que nos olha, nós somos energia condensada. O mesmo vale para os nossos processos psicológicos. A ciência já sabe, por exemplo, que o nosso pensamento é energia. Ainda que não seja possível colocar o pensamento em cima de uma mesa e estudar fisicamente, porque evidentemente o pensamento não é algo físico, já a ciência sabe que o pensamento é uma forma de energia. São tipos e subtipos de energia que definem o nosso organismo e a nossa própria psicologia. Portanto, cada um de nós somos tipos e subtipos de energias, algumas mais densas, outras menos densas. O nosso corpo físico, portanto, ele não é tudo. O nosso corpo físico, por exemplo, ele é sustentado por um corpo vital, isso que os hindus chamam de linga sharira. O corpo vital é uma espécie de corpo energético que é responsável pela sustentação calórica, metabólica do nosso organismo e é o corpo que vem a sustentar o nosso organismo físico em todos os seus processos de trocas celulares, de calorias, de fenômenos químicos, biológicos, fisiológicos, etc. O corpo vital, essa energia, alguns chamam de forma popular de aura, ou também chamado de corpo etérico, é um fundo vital que sustenta e faz com que esse corpo físico tenha vida. Os átomos do corpo vital, eles penetram nos átomos do corpo físico e é o que faz precisamente os átomos do corpo físico vibrar e cintilar. Se a gente, por exemplo, retirasse o corpo vital de uma pessoa, essa pessoa morreria instantaneamente. O corpo vital, ou corpo etérico, é uma espécie de seção superior do nosso corpo físico. E o que está além do corpo vital? Nós temos além do corpo vital isso que nós podemos chamar de mim mesmo, de eu, de si mesmo, de ego. A nossa psicologia é uma espécie de multiplicidade, de fragmentação psicológica, onde está aprisionada a nossa essência. E aí nós falamos a fundo sobre esse tema em uma outra aula que eu te convido a assistir, a gente vai colocar o card aqui. Mas em síntese a gente pode dizer que nós temos uma consciência, uma essência, que é o elemento que observa a existência, que é testemunha da existência, e essa nossa consciência, ela está hoje por hoje, lamentavelmente, ela está fracionada, ela está toda dividida dentro de uma multiplicidade de eus, dentro de uma multiplicidade de egos, que são eus desejantes. A nossa psicologia, se a gente olha para nós mesmos, nós vamos ver que nós temos diversos desejos diferentes. Nós temos elementos dentro de nós em que cada um deseja algo diferente e muitas vezes esses desejos eles são
contraditórios. O eu, portanto, é uma multiplicidade. Nós não temos uma individualidade do ponto de vista do eu, do mim mesmo. Muitas pessoas endeusam, querem colocar nas alturas o ego, querem divinizar o ego, mas em realidade o ego é a nossa pedra de tropeço, é o problema no qual nós temos que resolver. Nós temos que eliminar o ego para poder liberar a nossa essência, a nossa alma, a nossa identidade verdadeira. Nós temos, portanto, um corpo físico com a sua seção superior, o corpo etérico. Nós temos o ego, a nossa multiplicidade psicológica. E nós temos um terceiro elemento, que é a nossa personalidade. A nossa personalidade nada mais é do que uma espécie de forma energética que foi formada nos nossos primeiros 7 anos de vida. Quando a gente tem de 0 até 7 anos, a gente vai observando a vida, a gente vai observando as pessoas ao nosso redor e a partir dos exemplos que nós vamos vendo, das referências que nós vamos tendo, nós vamos formando pouco a pouco a nossa personalidade. E a nossa personalidade é um veículo onde pode se manifestar os nossos desejos, os nossos egos, as nossas contradições, ou pode se manifestar a nossa consciência, a nossa alma, os nossos valores. Pois bem, o que acontece então com a nossa morte? Quando nós morremos, algumas coisas vão ao cemitério e algumas outras coisas continuam. O que fica no cemitério? Ao cemitério vão o corpo físico, o corpo etérico ou vital e a personalidade. O corpo físico, evidentemente, está enterrado, vai ser comido ali pelos animais, pelas minhocas e vai se converter em adubo. Ele vai voltar na forma de grama, na forma de plantas e vai participar dos ciclos da natureza. O corpo etérico, esse corpo mais energético, ele está muito vinculado ao corpo físico e ele, portanto, vai também ao cemitério. Ele fica como que flutuando próximo ao corpo físico, dentro do caixão. O corpo etérico fica, portanto, como uma espécie de nuvem etérica flutuando próximo ao corpo físico, e na medida em que o corpo físico vai se decompondo, o corpo etérico também vai pouco a pouco se decompondo. A personalidade também vai ao cemitério, e a personalidade possui como referência também o corpo físico. Então a personalidade, sendo uma forma energética, e como ela foi feita através dos exemplos nos primeiros 7 anos de vida, a personalidade ela é sempre filha do tempo. A personalidade não possui qualquer eternidade, não possui qualquer continuidade. A personalidade ela entra e sai do corpo do morto, caminha pelo cemitério. Quando vem um parente trazer flores, a personalidade abandona o sepulcro e se alegra quando alguém lhe leva flores. Porém, a personalidade, é preciso que a gente entenda que não é a alma do morto. Não se trata da essência do morto junto com os seus eus, junto com os seus egos. A alma do morto pode estar vivenciando outros processos, enquanto a personalidade muitas vezes está sendo vista em um cemitério por aí. É comum a gente ouvir falar de pessoas que viram alguém, que viram algo num cemitério ou em um dado lugar. Normalmente, essas aparições, essas visões, não se tratam da alma da pessoa, mas sim da personalidade da pessoa. Certamente a gente já ouviu falar uma série de casos curiosos. A minha esposa, por exemplo, tem uma vizinha em que, numa certa noite, uma garota nova estava numa festa com amigos e após essa festa acabaram indo para uma espécie de racha de carros. E uma das meninas ali presente, vizinha da minha esposa, quando ela era mais nova, veio a falecer durante a madrugada. No dia seguinte, uma das vizinhas, passando pela rua, em frente à casa dessa moça, viu a moça ali no quintal da casa. E encostou ali e ficou batendo papo com ela, por mais de meia hora ali conversando. E depois foi embora, algo que ela fazia de forma comum, com total naturalidade. Mais tarde naquele dia ela veio a saber que aquela menina havia falecido naquela mesma madrugada. Aquela pessoa com a qual ela conversou ali no quintal dela
era a personalidade daquela menina, não era sua alma. A personalidade, muitas vezes, pela ânsia de viver, ela pode chegar inclusive a tornar-se física. Existem diversos exemplos de histórias assim, você já deve ter ouvido algo nesse sentido. O que continua após a morte, então? Continuam os nossos valores, os nossos eus. Continuam os valores positivos e os valores negativos. Os valores da nossa inconsciência e os valores da consciência. Nós temos eus tanto de tipo positivo quanto de tipo negativo. Nós temos eus de ira e eus de religioso, eus de vingança e eus de caridade. E ali, na luz astral, nessa região mais sutil da natureza, que não é física, que está além do corpo físico, esses eus, esses valores, se atraem e se repelem de acordo com a lei de imantação universal, de acordo com a afinidade vibracional de cada um desses eus. Conclusão: a morte é uma espécie de operação matemática, é uma subtração de frações, onde, terminada a equação, o que restam são os valores. Imaginemos o universo. O universo é algo imensurável. Imaginemos as galáxias. O que cada um de nós somos em relação ao universo? Nós somos, em realidade, um ponto matemático. Ínfimo, minúsculo, mas um ponto matemático. Nós somos um átomo do universo. E nesse ponto matemático, o que se manifestam são determinados valores. Valores da inconsciência ou valores da consciência. Nós somos um ponto matemático que serve de veículo para determinados valores. Terminada uma existência, uma vez que a gente morre, qual foi a equação matemática que nós fizemos? Quanto de consciência nós despertamos através de nós? Quanto disso que se chama Deus, disso que se chama divino, pôde fazer morada dentro de nós? Quanto que nós eliminamos da nossa inconsciência, das nossas vinganças, dos nossos ressentimentos, dos nossos medos, iras, cobiças, quanto que a gente eliminou disso para que o universo pudesse passar através de nós? E quanto que na nossa existência nós reforçamos e alimentamos os nossos medos, os nossos ressentimentos, os nossos ódios, etc. No final das contas, nós somos um ponto matemático que serve de valor para a consciência cósmica, universal e infinita, ou somos pontos que servem como uma obstrução para que essa consciência cósmica flua através de nós. E uma vez que nós morremos, nós regressamos ao ponto de partida original. Nós regressamos a isso que em esoterismo é chamado de mundo astral, em física é chamado de quarta dimensão, a uma região mais sutil, energeticamente mais sutil do que o mundo físico, e ali nós retornamos com uma maior ou menor consciência que nós tenhamos adquirido. Nós não vamos a um lugar futuro, maravilhoso, paradisíaco, assim, porque sim, nós regressamos ao mesmo ponto. Nós temos que identificar dentro de cada um de nós a ideia que nós temos de que em um futuro minha vida vai ser maravilhosa. Cada um de nós carrega um conceito, uma crença, uma fantasia interna de que a nossa vida no futuro estará muito melhor do que ela é agora. É preciso que a gente compreenda que isso é um sonho, é preciso a gente desfazer essa fantasia. Um ser humano é o que é a sua própria vida, hoje, aqui e agora. É preciso que a gente deixe essas fantasias e ideias de protelar, de que o futuro nos trará as respostas, de que lá na frente as coisas estarão bem assim porque sim. A nossa responsabilidade é hoje, é agora, é aqui no mundo físico, é aqui na escola da vida
em que nós temos que realizar o que nós temos que realizar. E o que nós temos que realizar? Nós temos que despertar a nossa consciência. E é esse conteúdo que se dedica esse canal. Em outras aulas, explicamos a fundo sobre isso. Aqui é o cenário em que se pode fazer algo. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Nós temos que lutar com todas as nossas forças para que a gente não morra inconsciente, da mesma forma como hoje nós estamos inconscientes. Lamentavelmente, o ser humano hoje ele está profundamente inconsciente. Nós não sabemos onde nós estávamos antes de nascer. A gente pode acreditar em muita coisa. Pode acreditar, eu estava em tal lugar. Ok, mas você lembra disso? Você sabe isso? Ou você acredita nisso? A crua realidade dos fatos é que nós não sabemos. Nós estamos inconscientes, a gente não sabe onde a gente estava antes de nascer. A gente não sabe para onde a gente vai depois que morrer. A gente não sabe o que é a existência. Existe Deus ou não existe? Se existe, como ele é, quem ele é, onde ele está, qual é o objetivo e o significado da nossa vida? Nós não sabemos essas coisas. E por que nós não sabemos? Porque nós estamos inconscientes. E o objetivo da existência, essa escola extraordinária da vida, o objetivo dela é justamente despertar consciência. É a gente poder fazer com que a nossa consciência individual possa mergulhar na consciência universal. Isso com que as religiões de todo mundo chamam de Deus, chamam de Criador. E isso é um objetivo que nós temos que fazer em vida. Isso se faz aprofundando nisso que se chama aqui e agora. O aqui e o agora, o momento presente, infelizmente, é algo do qual nós não temos compreensão. A vida espiritual verdadeira constitui em nós irmos limpando a nós mesmos, em nós irmos desfazendo a nossa inconsciência, desfazendo essa tagarelice mental, esses rótulos mentais, essa conversa interior que cada um de nós carrega, essa confusão interna que cada um de nós tem. Nós temos que ir nos desfazendo disso e ir aterrissando no aqui e agora. E o aqui e agora deve ir ganhando profundidade. Na medida em que a gente se enraiza no momento presente, a gente vai pouco a pouco começando a despertar. A gente vai pouco a pouco começando a abrir os olhos para o que é a existência. E uma vez que a gente abre os olhos aqui, a gente abre os olhos lá, e não o contrário. É preciso que a gente desfaça essa fantasia de que uma vez que a gente morra, todas as respostas aparecerão. Assim porque sim, vai cair um raio na nossa cabeça e a gente vai estar consciente de tudo. E apesar dos nossos erros, apesar das nossas paixões, das nossas vinganças, dos nossos ressentimentos, da multidão de pensamentos e sentimentos negativos que a gente carrega, apesar disso a gente vai sentar à destra de Deus Pai, assim porque sim. Essa é uma fantasia, uma ideia absurda. Nós temos que lutar para não morrermos de forma inconsciente. O que acontece com a grande maioria das almas é que quando nós morremos, nós passamos a essa dimensão mais sutil da natureza, e da mesma forma como nós não sabemos onde a gente estava antes de nascer, porque nós estamos inconscientes, se nós morremos inconscientes, nós não vamos saber que nós estamos inclusive mortos. A grande maioria das almas que vagam, nisso que a tradição cristã chama, por exemplo, de purgatório, e a esmagadora maioria das almas, nós vamos para lá, a grande maioria das almas ali não sabem nem que estão mortas. São pessoas que continuam mecanicamente realizando as mesmas coisas que realizavam aqui. O carpinteiro continua indo à sua carpintaria, a pessoa que gosta de pinga e de cerveja continua indo para o bar, os luxuriosos continuam indo aos prostíbulos e ali continuam com as suas práticas e assim por diante. Da mesma forma como no dia a dia, fisicamente aqui,
nós não estamos conscientes de nós mesmos, estamos realizando ações automáticas, ações mecânicas, de forma repetitiva, de forma constante, simplesmente repetindo ações, se a gente morre nesse estado psicológico em que nós estamos hoje, nós vamos simplesmente reproduzir esse mesmo estado uma vez que nós estejamos mortos. E isso é lamentável. O defunto continua indo aos mesmos lugares, continua frequentando a casa da família, se senta à mesa, senta para comer com a família, vai à missa, vai ao mercado, tudo isso sem se dar conta que ele morreu. Continua envolto nesse tecido de sonhos, se relacionando com, inclusive com projeções mentais próprias de si mesmo, interagindo com projeções, interagindo com o seu próprio inconsciente, sem inclusive se dar conta que está morto. A alma que faleceu passa ainda por 3 julgamentos, não um, mas 3. 3 retrospectivas que ela precisa experimentar, onde ela vai ver o que se deu nessa vida que acaba de encerrar. E na aula seguinte, na nossa próxima aula, a gente vai explicar a fundo do que se tratam essas retrospectivas e esse julgamento com os possíveis destinos que a alma recebe. Na nossa próxima aula, parte 2 desse vídeo aqui, a gente vai explicar sobre isso. E convido você que assiste a fazer uma prática, a fazer uma reflexão após assistir esse vídeo, hoje e nos próximos dias. Tente fazer a reflexão da finitude da vida. Tente observar as pessoas que rodeiam você, a esposa, o esposo, os filhos, os parentes, os colegas de trabalho, em silêncio, evidentemente, sem comentar isso com ninguém. Tente observar cada uma das pessoas próximas a você e imaginar vividamente essa pessoa envelhecendo, essa pessoa vindo a morrer, cada um dos seus parentes pensando que eles vão morrer. Por mais que talvez isso pareça um pouco masoquista, por assim dizer, não é disso que se trata. É fundamental nós aprendermos a observar as coisas como elas são. É fundamental a gente aprender a refletir sobre a morte, refletir sobre a finitude do tempo, porque isso serve como um impacto na nossa consciência e essa reflexão nos traz frutos que nos ajudam a ter mais anelos espirituais, a querer mais se aproximar de Deus, a mudar as prioridades que nós temos na vida e assim por diante. Convido a fazer, não deixe de fazer essa reflexão que você vai ver que vai te trazer compreensões muito interessantes. E concluo essa aula com uma frase de Buda extraordinária que diz: todos nos iremos desse mundo. Aquele que compreende isso cessa com toda desavença. Curta, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, nos ajude a difundir esse tipo de conhecimento e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço.